Meus irmãos, o tema da nossa reflexão hoje, os irmãos viram na imagem aí, né? É que a apatia é inimiga do amor. Há alguns meses eu compartilhei no grupo dos homens uma reflexão que fiz quando eu estava na minha leitura diária, né, nessa época em Apocalipse, mais especificamente em Apocalipse capítulo 3, né, na carta que o Senhor Jesus envia à igreja de Laodiceia. E o meu ponto nessa reflexão foi uma reflexão, obviamente, pessoal, mas que eu quis compartilhar com os irmãos. O meu ponto foi que uma visão adequada de quem é o Senhor Jesus Cristo, porque é assim que ele inicia cada carta a cada igreja, revelando quem ele é, trazendo aspectos de quem ele é. Então, uma visão adequada de quem é o Senhor Jesus Cristo, de qual é o propósito de Deus para o seu povo e de quem nós somos no Senhor, uma visão adequada sobre tudo isso, deve necessariamente nos conduzir a um zelo, a um ardor, uma empolgação relacionada a tudo no que diz respeito ao Senhor Jesus, à igreja e ao reino de Deus, relacionado ao crescimento, ao amadurecimento, tanto pessoal como dos nossos irmãos, independente das dificuldades e circunstâncias que nós encontramos como barreiras para esse crescimento, para esse avanço, para tudo isso que se relaciona ao reino, à igreja e ao Senhor. O resumo da minha reflexão foi esse. Nós precisamos, no caso, inicialmente, eu preciso arder em zelo, em fervor, em empolgação pela obra do Senhor, pela santidade, pelo Senhor, pela igreja, independente das circunstâncias. Eu gostaria de rememorar aqueles que já ouviram essa minha reflexão, alguns pontos nessa carta à igreja em Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 a 18, antes de nós entrarmos no texto de hoje. Por favor, abram em Apocalipse capítulo 3, versículos 14 a 18. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, que o Senhor Jesus está se apresentando como outra forma de dizer o Alfa e o Ômega está falando, outra forma de dizer aquele que garante que o propósito eterno de Deus será cumprido é quem está falando, a testemunha fiel e verdadeira. Então ele diz: conheço as tuas obras, e essa afirmação do Senhor Jesus aqui em Apocalipse é de gelar a espinha, né, irmãos? De trazer um frio na espinha, porque nós sabemos que se tem alguém que conhece-nos e conhece as nossas obras, é o Senhor. E ele diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. É interessante o Senhor falar: olha, vocês pensam que são ricos, abastados, que estão felizes, mas vocês não são felizes. Vocês são infelizes. E nós vimos aqui o pastor falando alguns domingos atrás sobre como a felicidade está diretamente relacionada com o propósito, de cumprir o propósito para o qual você foi chamado. Então eles não estavam cumprindo esse propósito, como nós vamos ver aqui, e por isso, mesmo achando que eram felizes, eles não eram infelizes. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Até aí. O Senhor está dizendo à igreja em Laodiceia: tu não és quente nem frio. Algumas pessoas interpretam erroneamente esse texto, irmãos, afirmando que o quente aqui é o cristão fiel. O crente é o quente é o crente, né? Enquanto que o frio é o ímpio. E sendo assim, de acordo com as palavras do Senhor, é muito melhor ser um crente morno é muito pior ser um crente morno, indeciso, do que ser, por exemplo, um ímpio. Então era melhor ser logo um ímpio, porque aí o Senhor ia resgatar ali do lamaçal, ia, né, trazer de volta. Mas essa interpretação não faz nenhum sentido de acordo com o texto.
O ponto aqui, dessa ilustração que é feita, está relacionado à igreja não estar cumprindo o propósito pela qual ela foi chamada. Muito provavelmente a imagem que o Senhor utiliza aqui sobre o quente e o frio é uma alusão a um problema que era muito conhecido lá da cidade de Laodiceia, que era o sistema de água da cidade. Essa cidade, ela não tinha um sistema de abastecimento próprio. Então, os cidadãos recebiam água encanada, água fria encanada de Colossos, e também água quente, em uma outra via, água quente vindo das fontes termais de Herápolis. Dessa forma, quando a água chegava para a cidade de Laodiceia, ela se misturava e não era mais fria nem quente, era morna. Então, ela não era refrescante, como água fria, não era boa de se beber para se refrescar, como água fria, e é por isso que o Senhor usa a figura aqui da água morna, que dá ânsia de vômito em relação à igreja. Não era fria, não era refrescante, nem tampouco era medicinal, curativa, como são características das águas termais. Era uma água morna, sem propósito nenhum, nem refrescante, nem curativa. E assim estava aquela igreja de Laodiceia, morna, misturada em seus propósitos. E nós vemos que a grande questão de tudo isso é que os propósitos dessa igreja estavam ali misturados também com os propósitos desse mundo, para satisfação e suficiência nesse mundo. Por isso, ao alcançar esses propósitos de acordo com o mundo, eles se sentiam ricos, abastados, suficientes. A visão deles estava misturada com a visão desse mundo, por isso precisavam receber o colírio do Senhor. Eles pensavam que estavam tudo bem. Está tudo ótimo. A gente estava até conversando agora há pouco de algumas pessoas que pensam assim, né? Está tudo bem, está tudo ótimo. Mas, na verdade, não estavam. Eles eram infelizes. Eram infelizes e não sabiam. E não existe maior desgraça para alguém, irmãos, do que achar que está tudo bem, enquanto Deus discorda disso. Não existe maior desgraça do que essa. E você já pode aplicar isso agora a você, né? Você pode aplicar refletindo, pensando agora, fazendo aquela retrospectiva agora e refletindo para onde os teus alvos e as tuas buscas estão sendo apontadas. Onde? O que os teus cansaços e dores, porque hoje nós vivemos um mundo em que todos se cansam e sentem dores, mas o que o teu cansaço e as tuas dores revelam sobre o teu propósito, sobre onde está o teu coração, porque esse cansaço e essas dores revelarão o seu propósito. Pelo que você tem lutado, o que é que tem reanimado o teu ânimo? Porque nós vivemos em um mundo de cansaço e de dores, mas muito facilmente, se isso não acontecer, a gente morre, né? Nós somos de alguma forma animados. O que é que tem animado? O que é que tem revigorado as suas forças? O que te faz levantar de manhã cedo? Difícil às vezes levantar de manhã cedo, né? O que te faz levantar de manhã cedo e passar por tudo que você sabe que você vai ter que passar, seja em casa, na escola, no trabalho, nesse mundo, em meio às guerras que nós enfrentamos? O que é que te motiva a levantar de manhã cedo para fazer isso e passar por tudo isso? E o mais importante, fazendo uma alusão às palavras aqui em Apocalipse, o que aquele que conhece as tuas obras, o que aquele que sonda o teu coração, que te conhece, o que ele vê quando ele olha para você? O que ele enxerga quando ele sonda o mais profundo do teu coração? Quando ele ouve os teus pensamentos? O que o Senhor vê? O propósito da igreja de Laodiceia estava apontado para esse mundo, estava misturado com a visão desse mundo. E o Senhor, que conhecia as obras deles, que sondava os corações, o coração deles, o Senhor estava chamando-os ao arrependimento ali. E é aqui nesse versículo 19, espero que os irmãos não tenham fechado, no versículo 19 de Apocalipse 3, que nós encontramos o ponto de contato com o texto que nós iremos refletir hoje. Apocalipse 3,19, o Senhor está dizendo assim:
Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A igreja de Laodiceia estava morna. E como em água morna, faltava energia nessa igreja. Energia que havia sido diluída em outros propósitos. Não é que eles não tinham energia, mas sua energia estava sendo diluída entre outros propósitos, entre outra visão, de acordo com aquilo que eles tinham colocado seu coração neste mundo. E essa falta de energia para o propósito que o Senhor estabeleceu, obviamente era pecaminosa, irmãos, porque o Senhor tinha um propósito para aquela igreja, para aqueles irmãos. Diante dessa mornidão, o Senhor ordena: arrepende-te, sê zeloso. E ser zeloso aqui, essa palavra, muitas vezes nós entendemos esse aspecto de arder em chamas, né? de ser zeloso no sentido de ser cuidadoso, de se empenhar. E aqui tem um aspecto muito enfático nesse ponto. Ser zeloso aqui significa estar intensamente entusiasmado, não apático, não sem energia. E nesse caso, obviamente, entusiasmado com o Senhor, entusiasmado com o seu propósito. É exatamente o oposto de ser morno. Ser zeloso aqui é exatamente o oposto de ser morno. É estar tão entusiasmado, tão interessado, tão tomado pela visão que foi dada pelo Senhor, pelo propósito do Senhor, pela igreja, pelo avanço do reino, pelo crescimento dos irmãos e o crescimento pessoal, por amadurecimento, está tão entusiasmado que esse zelo, que o ardor desse interesse, ele não pode ser contido, ele não pode ser escondido, ele é marcado por uma dedicação, uma paixão que se manifesta, não tem como não ser percebido. Uma paixão que reflete aquilo em que cremos. E se os irmãos observarem a nossa vida comum, essa paixão ela é vista em muitos que enxergam valor no propósito que receberam, mesmo sem serem crentes. Pessoas que são apaixonadas por fazerem algo, pessoas que se colocam, se gastam por algo, por uma causa. Por quê? Porque eles enxergaram algo. Muitas vezes é uma ilusão, é verdade. Mas os crentes, aqueles que viram a glória do Senhor Jesus Cristo, tiveram seus olhos abertos para uma luz, para uma verdade, para algo que é real. E isso não pode ficar sem essa empolgação. Necessariamente conduz a esse zelo, a esse fervor, a essa paixão, uma paixão que reflete aquilo em que nós cremos. E talvez esse seja o grande ponto que, já adiantando o que nós veremos lá no finalzinho dessa mensagem. Talvez o grande problema em relação à apatia que muitos vivem em relação ao seu crescimento pessoal, em relação à vida da igreja, em relação à sua vida de uma forma geral, talvez essa apatia esteja refletindo algo muito mais sério e perigoso, que é onde está o seu coração, porque a energia que nós gastamos com outras coisas, com outros propósitos, testificam de que nós estamos vivos, mas estamos vivendo para outra coisa. O oposto dessa paixão que reflete aquilo em que nós cremos é a apatia. E aqui, irmãos, não confundam a apatia com características pessoais, né? Não estou falando daquela pessoa que é somente mais introspectiva, não é isso. A apatia é essa indiferença, essa insensibilidade, essa moleza que não precisa nem ser falada, porque ela é sentida. E isso pode ser encontrado em pessoas muito agitadas por outros motivos. Apatia que exibe a falta de luta. Apatia que exibe a dificuldade de ouvir, como nós temos sido ensinados nos devocionais em Provérbios, onde o ouvir significa tomar aquela palavra, guardá-la no seu coração e viver de acordo com aquela palavra. E perceber o valor do tesouro que foi dado por meio daquela palavra. E por conta dessa apatia, aquele que deveria ouvir,
Aquele que deveria amadurecer e não mais cometer os mesmos pecados, acaba por tropeçar nas mesmas pedras, como nós vimos na quarta-feira. O pastor pregando no Salmo 78, acho que foi na quarta, né? Sobre o fato de tão facilmente alguns, né, os crentes pecarem os mesmos pecados, caírem nos mesmos pecados. Obviamente, irmãos, em meio à apatia, tudo isso vai acontecer. Porque quem é que luta uma guerra de maneira apática? De forma nenhuma. Qual é o soldado que, se cair num campo de batalha de maneira apática, sem energia, sem propósito, se distraindo com outras questões, qual é o soldado que vai permanecer vivo? Não vai, morre. Certamente morrerá. E como se não bastasse, irmãos, essa apatia ela se junta à desgraça do consumismo e se espalha em meio à igreja. É por isso que a carta à igreja de Laodiceia é dirigida para que seja tratada a igreja, porque facilmente isso contamina, se espalha. E quando você menos espera, a energia de outros também é consumida. E quando você menos espera, você pode estar cercado não mais por seres cheios de vida e de energia, mas por zumbis apáticos, consumistas, que só sugam até que a vida na igreja acaba. E meus irmãos, aqueles que já viram outros locais, que conversam com outros crentes, certamente já conhecem casos assim, de igrejas que foram definhando, até que morreram. Não se enganem, irmãos. Muitas igrejas estão morrendo assim. E não foi para isso que nós fomos chamados. Não foi para a apatia que nós fomos chamados. Foi para o zelo, foi para o ardor, o fervor nas coisas do alto, porque nós recebemos tão grande revelação. Nós podemos ver pelos olhos da fé, como Paulo utiliza lá a expressão em Romanos 8, em ardente expectativa, como aquele que estica o pescoço para olhar além, olhar algo que muitos não estão vendo agora, mas que nós podemos ver, esticando o nosso pescoço, nós olhamos além, e é isso que nos motiva e nos enche de fervor para lutarmos por aquilo que nós enxergamos. Foi para isso que nós somos chamados. Não é em apatia que crentes e igrejas testemunham de Cristo e cumprem o seu propósito. Nós vamos falar sobre testemunho hoje à noite, sobre testemunhar de Cristo, né? Não é assim, em apatia, que igrejas testemunham de Cristo. Não foi assim, em meio à apatia, que o Evangelho chegou nos lugares onde chegou, inclusive até você, depois de mais de 2000 anos. Não foi em apatia. E agora nós chegamos no texto de Romanos. Romanos capítulo 12. Nesse texto que nós lemos hoje, do apóstolo Paulo aos Romanos, nós encontramos uma exortação semelhante de Paulo, embora de forma um pouco mais sutil do que foi feita ali à igreja em Laodiceia. Após expor o fundamento do Evangelho e as bênçãos da nova aliança em Cristo Jesus, ali para os romanos, o apóstolo Paulo chega no capítulo 12 com um pois aqui, com uma conclusão lógica, como se fosse um portanto, né? E chama os romanos a viverem de acordo com isso que foi ensinado a eles. A viverem a prática desse evangelho. É como se o apóstolo Paulo dissesse assim, em meio às palavras que ele escreve aos romanos. É como se ele dissesse assim: agora que vocês sabem quem vocês são e o que vocês receberam, a misericórdia que vocês receberam, agora que vocês sabem de tudo isso, vivam de acordo com isso em cada aspecto da vida de vocês. Façam o que for necessário. É muito paralelo, muito parecido com o texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 27, se não me engano, quando o apóstolo Paulo diz: viver de maneira digna do evangelho. Viver de acordo com aquilo que vocês receberam. Vivam assim. Entreguem aqui, em Romanos 12, né? Entreguem a sua vida em sacrifício vivo. Sacrifício que é conduzido por uma mente que foi renovada, iluminada para a verdade.
E que por consequência disso, essa mente transforma tudo que vai sendo externalizado. A essência mudou. E como a essência mudou, como um novo coração foi dado, um novo centro foi dado, então tudo muda. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E os 2 versículos iniciais do capítulo 12 são os versículos que sustentam as aplicações que são feitas mais à frente. Entre elas, a que nós lemos hoje. Paulo diz assim, em Romanos 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que foram ensinadas nos capítulos anteriores, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século. Não vos conformeis aqui, irmãos, essa expressão aqui está, embora não seja, dá para perceber pelas nuances do texto, né? Mas ela está em uma voz passiva. É algo semelhante ao que nós encontramos lá em Efésios capítulo 5, 18, quando Paulo diz, enchei-vos do Espírito Santo, e ali nós já aprendemos, quando o pastor nos ensinou sobre esse versículo, que ali Paulo está dizendo, sede enchidos pelo Espírito Santo. Então aqui, o não vos conformeis traz essa ideia de não sejam conformados, não permitam que este presente século vos conforme. Não permitam que as pressões do presente século moldem o seu modo de viver. Porque isso é que é ser conformado. Conformado é ser pressionado de maneira que você assuma o molde de quem está te conformando. Então, se você for conformado por esse mundo, significa que as pressões desse mundo, a mente desse mundo, a disposição de mente desse mundo estará te pressionando de forma que você seja moldado ao molde que ele está oferecendo. E é isso que Paulo está dizendo. Não vos conformeis, não sejam conformados, não permitam serem conformados por este mundo. E esse é um desafio enorme para todos nós. Porque eu tenho certeza que você sabe das pressões que esse mundo exerce, né, sobre nós, sobre cada um de nós. Que esse presente século tenta nos conformar, querendo nos apertar, nos pressionar de forma que nós não vivamos de acordo com o que recebemos. Eu tenho convicção de que você, onde chega, deve receber esse tipo de pressão. Na escola, no trabalho, entre familiares. Isso não existe na prática, né? As pessoas dizem. Não, igreja assim, não, ninguém consegue viver assim. É isso que nós encontramos por aí. Não vos conformeis, não permitam ser conformados, mas transformai-vos. No versículo 2 ainda. E o transformai-vos segue na mesma linha. Está aqui numa voz passiva. Não, ao invés de serem conformados, sejam transformados. Permitam ser transformados. E aqui é o que nós conhecemos como metamorfose. Significa uma mudança total externa, que naturalmente surge de uma essência diferente, de uma natureza diferente. Sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por mais que nesses 2 versículos iniciais do capítulo 12 de Romanos, as exortações principais, né, que é esse não vos conformeis e o transformai-vos, estejam nessa voz passiva, irmãos, dando essa ideia de que nós não podemos permitir sermos conformados e devemos sim permitir que a nova mente que nos foi dada nos transforme. Por mais que estejam aqui nessa voz passiva, o que vem em seguida, as aplicações diretas desses 2 versículos, que nós encontramos até o capítulo 15, é uma série de exortações ativas, onde Paulo diz, amai, por exemplo, você deve amar. Não permita ser conformado por esse mundo, permita ser transformado pela nova mente que lhe foi dada, e então ame.
amai. Depois e antes disso ele diz, detestai, né? Detestai o mal, sede pacientes, vence. Tudo isso como uma forma ativa, uma ação ativa. São exortações que demandam esforço, demandam preparação, demandam entusiasmo, demandam essa disposição para que você possa cumprir essas ações. Do versículo 9 ao versículo 21, que é o texto que nós lemos hoje, nós temos a aplicação desse não sejam conformados, mas sim transformados, em meio aos relacionamentos que nós desenvolvemos com Deus, e eu vou explicar isso melhor já já, com os irmãos e até com os inimigos. É uma aplicação do não vos conformeis, mas sejais transformados, isso em relação a com quem nós nos relacionamos, com quem nós convivemos. E isso segundo novamente o coração que recebemos, segundo a nova essência, a nova criatura. Nesses versículos, irmãos, nós temos um grande número dessas exortações. Exortações ativas, que demandam esse esforço, que demandam essa preparação, que demandam essa energia para que nós possamos expressar essa transformação, essa metamorfose que vem de uma essência diferente, de um coração diferente que nos foi dado. Exortações que estão aqui todas ancoradas no vínculo do amor. Por isso ele começa com esse versículo: o amor não pode ser hipócrita, seja não hipócrita, né? Não seja hipócrita, sem hipocrisia. Ancoradas no vínculo do amor, amor que é inconfundível, amor que exige esse esforço, exige essa empolgação para que possa ser visto, para que possa ser percebido, para que possa ser sentido. E é interessante como Paulo vai desenvolvendo isso de maneira que ele mostra que o amor sem hipocrisia, além de ser um amor sincero, que é o que nós geralmente pensamos diretamente, né? O amor sem hipocrisia é o amor sincero, mas o amor sem hipocrisia é esse amor que pode ser percebido, que pode ser sentido, que pode ser facilmente identificado ali entre os santos. Amor que revela quem nós somos e a quem pertencemos. E nós vimos isso tantas vezes na primeira epístola de João, há um tempo atrás, quando foi exposto aqui. O amor como essa marca identificável do cristão. Para um crente, nós vimos lá em 1 João, para um crente é impossível deixar de manifestar esse amor. É esse amor que nos identificará entre aqueles que não conhecem a Cristo e os permitirá ver a Cristo. Um crente necessariamente manifesta esse amor. E é impossível, irmãos, manifestar esse amor em meio à apatia, em meio à falta de disposição, à falta de ânimo para lutar contra tudo aquilo que te impede de manifestar esse amor. Para que assim como o autor de Hebreus nos exorta, e nós finalizaremos, não agora, tá? Lá no final da mensagem nós iremos para Hebreus, nós finalizaremos com esses versículos, mas para que assim como o autor de Hebreus nos exorta, nós possamos nos desembaraçar de todo o peso, de todo o pecado, para que então possamos correr para o nosso alvo. A apatia é inimiga do amor. A apatia é inimiga dessa manifestação de quem nós somos, do testemunho que nós devemos dar acerca de Cristo Jesus, nosso Senhor. Do versículo 9 ao versículo 21, nós temos a manifestação desse amor que nos foi dado, como sendo esse aspecto do viver de acordo com o Evangelho. E Paulo escreve: o amor seja sem hipocrisia. Versículo 9. O amor deve ser sincero. O amor deve ser sem fingimento. A hipocrisia é aquela, nós já vimos aqui também, acho que Mateus capítulo 7, se não me engano, aquele teatro, né? Aquelas máscaras, os atores, é dali que vem a palavra, os atores que encenavam com máscaras. O amor deve ser sincero, sem fingimento, sem encenação, sem truque. E também algo que não fica no imaginário.
algo que não fica no abstrato, mas real, perceptível. E é interessante que a expressão desse amor sem fingimento, né, o amor sincero, ela está constantemente conectada a essa empolgação, a esse fervor que é o oposto da apatia. De modo que, para que o amor não seja hipócrita e sim sincero, ele tem que ser fervoroso, jamais apático. O apóstolo Pedro reafirma isso na sua primeira epístola. Abram aí, por favor, em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 22 a 23. O apóstolo Pedro diz assim, 1 Pedro 1, 22 e 23. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Como é que é o amor não fingido? De coração ardentemente, fervorosamente, jamais de maneira apática. Por quê? Porque isso é quem nós somos. É o que Pedro está dizendo aqui. Porque vocês são outra criatura agora. Outra essência foi dada a vocês. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, o qual vive e é permanente. Sendo assim, não há outra opção para essa nova semente que foi dada, a não ser crescer e manifestar esse amor. O amor seja sem hipocrisia, sincero, fervoroso, ardente, jamais apático. Porque muito facilmente, irmãos, a apatia, por conta de estar diretamente relacionada com a insensibilidade, muito facilmente a apatia conduz à omissão. E se tem uma coisa que o amor jamais é omisso. Nós vimos isso também lá em 1 João. 1 João, capítulo 3, versículo 17, falando sobre o amor, João faz uma aplicação muito prática para aqueles irmãos. Ele diz assim, ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, e coração aqui é aquele termo de entranhas, né? Da emoção, da afetividade, ou seja, fechar o seu coração, se tornar insensível, se omitir, se tornar apático em relação a isso. Então João pergunta, como pode permanecer nele o amor de Deus? E a resposta é óbvia, não pode. O amor de Deus jamais se porta assim, de maneira apática. E aqui nós já podemos aplicar isso para muitas outras questões. Por exemplo, além das necessidades que são apontadas aqui, como pode, por exemplo, um irmão ver outro morrendo, definhando, sofrendo por imaturidade, por falta de crescimento, por falta de suporte, por falta de ajuda, isso não conduz-lhe o coração. E ele não se colocar a ajudá-lo. Como pode você, crente, ver alguém que não conhece a Cristo, sofrendo, passar por ele todo dia, conversar com ele todo dia e não te conduzir o coração, sabendo que você tem a solução para ele, sabendo que o tesouro dos céus pode ser ofertado a ele e que é responsabilidade sua levar isso a ele. Como pode? O amor exige ação, fervor, exige sensibilidade, irmãos, e a apatia impede tudo isso. O amor exige ação. Reflita mais uma vez agora. Faça mais um momento de reflexão agora. Com base nas suas ações, naquilo que você tem feito diariamente, aquilo que você fez ontem, aquilo que você fez ao longo dessa semana, as ações que você tomou, os passos que você deu, com base nessas ações, com base na sua disposição, com base nas renúncias, nas escolhas ativas que você tomou. Porque nós vivemos uma vida de escolhas, colocando algo de lado e priorizando outra coisa. Com base nessas escolhas ativas que você tem feito, com base em tudo isso,
o amor de Deus foi identificado em você? O amor de Deus pode ser visto em você, nessas ações, nessas escolhas, nessa disposição? Foi percebido pela sua família? A sua família se sentiu amada de forma a ver o amor de Deus nas suas ações ao longo dessa semana? A sua igreja, as pessoas com quem você se relaciona no dia a dia, que não são cristãs, puderam perceber esse amor, ver, enxergar nitidamente esse amor sincero, sem hipocrisia, por meio do seu proceder, por meio do seu viver na vida cristã, em meio a esse mundo ainda? De modo que você lançou fora todo e qualquer empecilho ou pecado, de novo lembrando Hebreus, que nós vamos ler mais à frente, que te impeça de manifestar esse amor? Para tudo isso, para manter essa disposição, para apresentar esse amor, você terá que gastar energia, dedicação. Você tem que estar empolgado para isso, irmãos. Você tem que estar vibrando por conta disso. Você se sente motivado para isso? Não estou dizendo que você tem que estar pulando como a Clarinha pula o tempo todo, não. Mas o teu coração tem que estar tomado por isso. E caso não esteja, você acha que está tudo bem? Você continua feliz, rico e abastado, mesmo sem esse fervor, mesmo sem essa empolgação que mostra aquilo que você está enxergando que não está nesse mundo, mas que está na promessa que foi entregue a você e você confia em quem fez essa promessa? Tudo isso envolve luta, irmãos. Não é fácil. Eu não estou aqui dizendo que o que nós estamos vendo é algo fácil, é algo que surge tão facilmente que é como se a gente estivesse ali tomando uma sopa de sábado à noite, né? Não, não é isso não, irmãos. É difícil. Envolve luta, envolve esforço, envolve energia. Porque o pecado que há em nós tenazmente nos assedia ainda. O pecado que ainda há em nós nos cerca estrategicamente para todos os lados que nós vamos. Por isso que exige luta nossa. Ao longo desses versículos que nós lemos, eu vou pegar somente alguns destes para que a gente possa ver alguns pontos, mas nós vemos de forma não sequencial, aqui uma exortação da parte de Paulo, para que esse amor seja ativamente manifestado a Deus, nos versículos 11 e 12, aos irmãos, nos versículos 10, 13, 15 e 16, e até aos inimigos, nos versículos 14 e 17 a 21. Vamos começar pelos versículos 11 e 12, quando Paulo exorta esse amor ativo a Deus. Versículo 11, ele diz assim: no zelo, e aqui é a mesma ideia que nós estamos repetindo até agora, no zelo, no empenho, na ânsia, na vontade, na diligência. Aqui é um senso extraordinário de compromisso, é aquele que faz algo com o seu coração empenhado. Então, no zelo, não sejais remissos, não sejais relutantes, não sejais lentos. Poderia ser traduzido assim também. Não sejam lentos no zelo, não sejam relutantes, não sejam mornos no zelo. Sede fervorosos de espírito. E é interessante, irmãos, porque o fervoroso aqui é essa imagem. Você quer entender a palavra fervoroso? Imagine aí uma panela cheia de água fervendo, borbulhando. Essa é a ideia do fervoroso. O fervoroso no espírito, o fervoroso de espírito, traz essa ideia da água borbulhando, cheia de energia, agitada, vibrando. Aí, quem lembra das aulas de química aí, né? Ó? Quando a temperatura aumenta, que a água ferve, quer dizer que as moléculas da água estão vibrando de forma mais intensa. É isso que a energia traz para a água borbulhando. E é assim que nós devemos servir ao Senhor. Sede fervorosos de espírito, agitados
no sentido de estarem cheios de energia, vibrando, olhando para o alvo e vibrando para caminhar e correr para esse alvo. Versículo 12: regozijai-vos na esperança. Não é alegrai-vos naquilo que vocês estão vendo. Não é isso. Não é alegrai-vos nas evidências que vocês estão enxergando agora. Não é isso. Por isso que é difícil, irmãos. Por isso que exige luta. Por isso que exige esforço. É alegrai-vos na esperança. Naquilo que espera. Naquilo que você confia que vai chegar. Por isso é difícil. Sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Difícil, irmãos. Como é difícil nós sermos pacientes na tribulação. Os irmãos sabem. Eu tenho certeza que os irmãos sabem como é difícil ser paciente na tribulação. Como é difícil, em meio à tribulação, manter a paciência e a perseverança na oração. É difícil. E sem o entusiasmo e o fervor daquele que confia na promessa que foi dada, naquele que enxerga muito além do que está nesse mundo, sem esse entusiasmo, sem esse zelo, sem estar fervendo aí, borbulhando no espírito, é impossível. É por isso que em meio à apatia não há luta contra o pecado. Em meio à apatia não há luta contra a carne. Você cai mesmo e vai embora. E em meio à apatia você vai se tornando cada vez mais insensível. Cada vez pensando mais somente em você, nos seus problemas. E não há caminho pior do que esse. Você não enxerga que está caminhando ladeira abaixo. E quando alguém te alerta, muitas vezes o que você diz é: não, está tudo bem. Sou rico e abastado. Está tudo tranquilo. Não, irmãos. A apatia é inimiga do amor. E é inimiga também do amor aos irmãos. Nos versículos 10, versículos 13, 15 e 16, nós encontramos isso. As exortações para ativamente amarmos os irmãos. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E aqui nós temos uma forma diferente de Paulo falar aquilo que ele falou aos Filipenses, quando ele diz: considere o outro superior a si mesmo. É a mesma ideia. Parece que Paulo pegou aquela exortação de Filipenses capítulo 2, do versículo 3 ao 4, né? Quando ele diz: considere uns aos outros superiores a si mesmo, considere as necessidades do outro superiores às suas. E ele aqui turbinou por esse esforço, por essa ação que demanda energia, quando ele diz preferindo-vos em honra uns aos outros. É interessante porque essa expressão traz a ideia de como se existisse uma competição entre os irmãos, uma boa competição, né? Para saber quem é que honra mais o outro, para saber quem é que se dispõe mais a ajudar o outro, a viver e considerando as necessidades do outro superiores. Versículos 13, 15 e 16, Paulo continua: compartilhai as necessidades dos santos. E compartilhar aqui é dar e receber uma parte daquilo. Por exemplo, se a necessidade é uma carga, é pegar parte da carga. Se a necessidade é uma carga e você está com essa carga, é dar parte dessa carga, para que outros te ajudem a carregá-la. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. E esse condescendei com o que é humilde faz contraste com o ser conformado por este século. O condescender aqui traz essa ideia de tornar-se compatível com outros, de ser moldado a outros, e esses outros são os humildes, os pequeninos. Ao invés de serem conformados por este presente século, condescendei, sejam moldados, cresçam em unidade, em harmonia, em humildade com o corpo. E aqui nesses versículos o que nós temos é isso, irmãos: exortações à unidade, à harmonia
a humildade e a sabedoria, quando ele diz, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. E não dá para lutar pela unidade, harmonia, humildade e sabedoria de maneira apática, não dá. Não dá, demanda esforço, demanda energia, demanda fervor. Paulo continua, e aqui nós vamos só ler esses versículos 14 e 17 a 21. Paulo diz assim, abençoai, e é uma ordem de novo, abençoai os que vos perseguem, uma ordem ativa. Abençoai e não amaldiçoeis. 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E esforçai-vos por fazer o bem aqui é preparar. Olha, esforcem-se, preparem-se antecipadamente. Pensem antes. Vejam como fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é quem retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, olha isso, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E a sua cabeça que não é a sua, não, é a do inimigo lá, tá? Fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça do inimigo que quer te fazer o mal e você está fazendo o bem a ele. E é isso que resume o versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Tudo isso, irmãos, tudo isso demanda luta, demanda energia, demanda disposição. E em meio à apatia, isso não é possível. Ok, imagino que depois de falar tanto sobre essa dificuldade, nós cheguemos agora a um ponto crucial. Porque a apatia é real. Nós sabemos, muitas vezes nós desanimamos, muitas vezes nós nos encontramos sem forças, muitas vezes nós nos encontramos sem saber o que fazer para que possamos cumprir a responsabilidade que nós sabemos que temos. Nós temos sido instruídos constantemente aqui, irmãos. Domingo após domingo, por exemplo, na EBD, todos nós temos visto a responsabilidade de sermos membros de uma igreja. Que essa responsabilidade nos traz o senso de compromisso com os irmãos, com a igreja, de maneira que possamos sustentá-los em oração, em cuidado, uns aos outros. Mas a verdade, a realidade que existe, que nós sabemos e experimentamos na pele isso, é que em muitos momentos a apatia vem, o cansaço vem. O que fazer diante disso, então? Qual é a raiz desse problema? O que é que alimenta esse fervor que nós somos chamados a apresentar constantemente? O que é que essa apatia revela? E conforme eu já falei no início da nossa reflexão aqui, revela muito facilmente que o nosso coração não está onde deveria estar. Essa apatia revela que nós temos lutado e nos gastado por aquilo que não vale a pena lutar e nos gastar. Que temos nos mantido ansiosos, preocupados com aquilo que nós sabemos que não podemos resolver. Daí vem a ansiedade também. É isso que a apatia revela. O combustível que alimenta essa chama, esse fervor, esse borbulhar no espírito é a fé, é a confiança, a convicção de quem o nosso Deus é. A confiança e a convicção na promessa que nos foi feita, no seu pacto, na fidelidade dele, naquilo que nós muitas vezes não vemos agora, mas que nós sabemos que nos foi dado. Aquilo que muitas vezes nós não sentimos, e nós temos essa tendência de querer viver pelo que sentimos, mas muitas vezes nós não sentimos, mas nós lembramos, nós ouvimos dos irmãos, do pastor, em meio à pregação da palavra, nós ouvimos, mesmo sem sentir, ouvimos aquilo que recebemos, quem somos em Cristo e aquilo que aguardamos, aquilo que esperamos. Para finalizarmos, irmãos, eu gostaria de ler com os irmãos, para reforçar esse meu ponto aqui, alguns versículos em Hebreus, capítulo 11. Os heróis da fé.
E é interessante perceber o fervor desses heróis da fé. A convicção deles. Eu vou ler alguns trechos somente. Hebreus 11:7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou ou construiu, uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé construiu a arca por conta de acontecimentos que ninguém via, mas que o Senhor falou. Imagine, foram anos de construção da arca, Não se sabe ao certo quantos, mas foram anos. Da época, acho que entre a primeira vez que Noé é citado e até ele construir a arca foram 100 anos. Não se sabe o tempo exato do período de construção, mas foram anos. Anos e anos construindo essa arca sem ver a inundação que viria. Não dá para fazer isso em meio à apatia. Versículos 8-10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sabendo onde é que ele estava indo, não é isso? Não. Sem saber onde ia. Partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por quê? Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Era para essa cidade que Abraão olhava. Abraão peregrinava na terra da promessa, olhando para a cidade celestial, enxergando com os olhos da fé a cidade celestial. E por isso que ele caminhava, e por isso que ele peregrinava. Versículos 13-16. Todos estes, ele fala de vários outros, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, como se conversasse com as promessas, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam deste modo, quem confessa que é estrangeiro e peregrino nessa terra, manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então estes que morreram na fé, sem ter obtido as promessas, viam de longe essas promessas, meio que conversavam, saudavam essas promessas. E o mais importante aqui, não se embaraçavam com os tesouros desse mundo. Confessavam que eram estrangeiros e peregrinos. E faziam isso, porque como nós vimos no versículo 14, manifestavam estar procurando outra pátria. Não essa. Por isso caminhavam. Por isso corriam. 24-27. Pela fé, Moisés, quando já foi feito, já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava, olhava além, firmemente, com os olhos voltados para isso, contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé. Em apatia, não se faz isso. Sem energia, sem empolgação, sem enxergar isso. Pela fé, não se faz isso. 32-34. O que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para se referir ao que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos. Olha o que eles fizeram pela fé, em convicção,
sem apatia, com energia. Por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Não cabe aqui, nem de longe a palavra apatia, irmãos. Desânimo, não cabe. E o autor de Hebreus conclui, depois de toda essa exposição sobre os heróis da fé, de tudo isso que nós vimos, o autor de Hebreus conclui no capítulo 12, versículos 1 a 3. Portanto, diante disso que nós acabamos de ver e ouvir, portanto, também nós, não é somente para eles, essa ousadia, essa coragem, essa convicção não é somente deles. Também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos, nos despindo de todo o peso, lançando fora todo o peso e todo o pecado que tenazmente nos assedia, que nos cerca por todos os lados, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma, para que não desistam, para que o cansaço te faça cair e não mais levantar. É uma expressão da apatia também aqui, para que você não desanime. Olhe para Cristo. Olhe para aqueles que viveram pela fé. É isso que o autor de Hebreus está nos dizendo aqui. O Senhor Jesus, em troca da alegria que estava proposta a Ele de formar um povo que não mais seria tomado de suas mãos, de forma nenhuma seria tomado de suas mãos. Ele suportou os sofrimentos, suportou a cruz, suportou a vergonha, suportou com força, com vigor, com convicção, com coragem. É olhando para o Senhor. E quando eu falo em olharmos para o Senhor, não é de termos o Senhor como modelo, irmãos, porque nós não conseguiremos fazer o que o Senhor fez, mas é de olharmos sabendo que Ele fez. E que, crendo nele, nós recebemos o efeito daquilo que Ele fez. E é isso que nos sustenta, e é isso que nos garante que nós chegaremos nessa cidade celestial, porque Ele fez. E é isso que nos anima. O que fazer, irmãos, então? Porque a apatia é real. O desânimo é real. O que fazer diante disso, então? Primeiro, reconheça que isso é pecado. Por que é pecado? É falta de fé. É falta de convicção na promessa do Senhor. E nós estamos sujeitos a isso. Reconheça que isso é pecado. Considere, reflita atentamente sobre aquele que suportou a cruz, tudo aquilo que estava lhe proposto, para que você pudesse ser resgatado desse mundo. O que fazer em meio à apatia? Ser zeloso e arrepende-te, como o Senhor manda a igreja em Laodiceia. Dobre os seus joelhos diante do Senhor. Peça perdão por essa falta de fé, por olhar para as circunstâncias e dificuldades com os olhos desse mundo, como se esse mundo fosse tudo aquilo que nós queremos e aguardamos. Peça ao Senhor que faça o seu coração arder em fervor, em ousadia, em zelo, em empolgação por Ele, pela igreja do Senhor, pela sua obra, por santificação, por crescimento. Ore, lute, peça ajuda, irmão. Nós não lutamos sozinhos. É tão difícil, irmãos, arrancar de nós mesmos essa ideia de que nós somos autônomos. É difícil demais. Por mais que a gente escute isso o tempo todo, nós queremos, porque queremos travar lutas que são difíceis demais para nós sozinhos, e nós não estamos sozinhos. Nós somos um corpo. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu preciso que você me ajude. Você certamente precisa
de mim e dos demais irmãos. Nós precisamos uns dos outros. Não é vergonha pedir ajuda aos santos, não é. É privilégio. Privilégio que só o Senhor nos dá. Peça ajuda em meio ao desânimo, em meio à dificuldade, em meio ao aperto, em meio à sensação, ao sentimento de que você está definhando. Você definhará sozinho mesmo. Você é fraco. Nós somos fracos. Nós dependemos do Senhor e dos nossos irmãos. A apatia é inimiga do amor. É inimiga da saúde do crente, da sua saúde e da igreja também. A sua família, e preste atenção nisso, irmãos. A sua família, o seu pastor, os seus irmãos, a sua igreja podem morrer por conta da sua apatia. Não esqueça isso. Muitos têm morrido por aí. Muitos. Eu não estou dizendo aqui que você é de ferro. Eu não estou dizendo aqui que você não cansa, que você não sofre. Eu sei, nós sofremos, nós cansamos. Nós tantas vezes desanimamos por conta das pancadas que nós recebemos deste mundo e que nós mesmos buscamos tantas vezes. Nós somos fracos, nós sabemos disso. Mas a questão é que quando o desânimo e a apatia chegarem, porque vão chegar, e já chegaram e vão chegar, quando a apatia e o desânimo chegarem, você precisa olhar firmemente para o autor e consumador da sua fé. Confiar nele, depender dele e ter as suas forças renovadas por ele, olhando firmemente para o grande dia que você espera, sabendo que ele, aquele que prometeu, certamente cumprirá. É interessante demais ler cada uma das cartas, né, no início de Apocalipse. O Senhor sempre termina da mesma forma, com uma promessa. Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, e ele vai dando uma promessa, vai dando uma promessa, vai dando uma promessa. Continue lutando. Continue lutando mesmo em meio às dificuldades. Porque um dia essa luta acabará, mas ela ainda não acabou. Mas saiba, irmãos, e lembre disso. Quando você estiver passando por dificuldades, por desânimo, por apatia, perdendo o seu propósito, como se a sua fé estivesse se esvaindo pelas suas mãos, lembre disso. A luta ainda não acabou neste mundo, mas ela acabará. O nosso Senhor venceu esse mundo e certamente chegará o dia em que nós estaremos com Ele e aí acabará toda a luta. E não mais o pecado nos assediará. Não mais. E não mais nós lutaremos com aquilo que lutamos hoje. Nós seremos dele. Nós estaremos com Ele. E toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. Lutem, irmãos. Permaneçam firmes, cheios de energia. Animem-se com a alegria santa no Senhor. A alegria que vem em meio ao choro, em meio ao sofrimento, em meio à dor, mas que enche os nossos corações de fervor pelo Senhor. Mesmo em meio às piores circunstâncias. Porque é uma pátria celestial que nos aguarda, que foi preparada para nós. Vamos orar, irmãos. Ó Senhor, Tu és maravilhoso, bondoso e fiel. E nós cremos no Senhor. Nós sabemos, Senhor, que somos pecadores, que ofendemos tanto ainda ao Senhor, mas sabemos também que o Senhor nos ama. E esse conhecimento experiencial, Senhor, que vem por meio do Espírito Santo, deve nos encher continuamente de energia, de fervor, para lutarmos com santas armas em punho pelo reino que nos foi dado. Ó Senhor, tantas vezes falhamos nisso. Por favor, nos ajuda. Nos permita, Senhor, em meio às lutas e em meio ao cansaço, em meio ao desânimo, em meio à apatia, nos permita lembrar quem nós somos no Senhor, lembrar da Tua promessa, da Tua fidelidade e nos revigora, Senhor, continuamente.
Nos revigora para que possamos continuar correndo, perseverantes, juntos, como o povo do Senhor que somos. E assim, chegarmos firmemente naquele grande dia em que nós estaremos com o Senhor. Abençoa a tua igreja. Reanima-nos. Fortalece os fracos, Senhor. Ajuda aqueles que estão sobrecarregados. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém.